Então, gente, voltando aqui, né, a nossa revisão, né, para os primeiros anos, para a avaliação diagnóstica, que será realizada amanhã, dia 9 de outubro de 2020, em dois horários, hein? Pela manhã, às 9 horas até às 11h30, e pela tarde, das 2 horas até às 4h30. Então, veja, essa segunda parte consta com relação às questões, né, da prova. É uma segunda parte que aborda 3 a 4 questões da prova também. Então vamos lá. É um módulo é um módulo de revisão e separação de misturas, tá bem? Aí veja, você tem dois tipos de mistura: mistura heterogênea e as misturas homogêneas, né? Definição logo do que é mistura. A mistura é a reunião de duas substâncias, tá, ok? Duas substâncias. Então, quando você reúne duas ou mais substâncias, né, você tem uma mistura. Aí você pode ter uma mistura homogênea e heterogênea. Lembre sempre, ó, desse prefixo hetero e homo. Homo quer dizer o mesmo. Então, ó, o mesmo em que sentido? Veja, se eu tenho uma mistura de água mais etanol ou álcool etílico, você pegar 20 ml de etanol e 20 ml de água, misturar, você consegue a olho nu distinguir o que é água e o que é etanol? Não. Então, a olho nu, quando não há distinção entre fases, aqui a gente pode chamar de fases, ou seja, você tem a fase 1, tá bem? E aqui, ó, você tem a fase 2. Então aí você vai ter o que? Uma mistura homogênea. Uma ou mais fases, né? A partir de duas fases, desculpa, a partir de duas fases, quando você não tem a distinção entre a olho nu entre essas fases, você tem uma mistura homogênea. Por exemplo, água e etanol. Você sabe que ali tem duas fases. Você sabe porque previamente você misturou, mas caso você não soubesse que ali é uma mistura de água e etanol, aparentemente essa mistura homogênea ia só ter o quê? Uma fase. Você não consegue distinguir esses componentes da mistura, essas fases aqui, né? Ok? Então veja, a heterogênea, né? Aí a heterogênea já é mais fácil. Por exemplo, se eu pegar água mais areia, misturar os dois, vai misturar, só que claramente a formação a olho nu você consegue enxergar de duas fases, né? A fase da água e a fase da areia, porque a areia ela tende a ficar no fundo, né? Porque ela é mais densa do que a água. Então, ó, uma mistura heterogênea, ela se caracteriza por quê? A principal característica é a formação de mais de uma fase. A olho nu você consegue detectar mais de uma fase, tá ok? Aí veja, para separar misturas heterogêneas, você tem essas técnicas aqui, ó. Filtração, um exemplo. Eu poderia, dependendo dos grãos de areia, né, filtrar, né? Se eu quisesse separar a água da areia, eu poderia filtrar, né? A areia ficaria no filtro e a água passaria. Decantação, aí a decantação já é um exemplo mais sutil, né? É um tipo de separação de mistura mais sutil. Quando você tem aquela água barrenta, a primeiro modo, né, você não pode separá-la, né? Mas se você deixar ela ali paradinha de um dia para o outro, o que é que vai ocorrer? O barro vai se assentar, né, como a gente chama no popular, mas é decantar. O barro decanta e a água fica na superfície, né? Aí catação, um exemplo de catação. Por exemplo, catar feijão. Você está separando a pedra do caroço de feijão. Então, ó, você nota aqui que são métodos utilizados para separar misturas heterogêneas, sempre. Flotação é o ato de você flotar. O que é flotar? Vamos dizer, você tem uma
mistura de algas, microalgas, que deixa a água esverdeada, né? Aí você quer separar, aí o filtro não consegue filtrar, nem decantar, e você não consegue catar. Você pode partir para a estratégia de flotar, que é o que? Você pegar uma bomba de ar comprimido e injetar com alguma substância, né? Logicamente. E essa substância formar bolhas na superfície. E essas bolhas, elas retiram, né, as algas que estão ali dissolvidas. É um exemplo de flotação. Dissolução fracionada, um exemplo. Por exemplo, eu pegar uma mistura, ó, essa mistura aqui, ó, pó de serra, água e não, vamos ficar aqui, pó de serra e água. Aí veja, eu não diria nem pó de serra e água, deixa eu tirar aqui o exemplo da água. Pó de serra e areia, pronto. Melhor ainda, pó de serra e sal grosso, que é o cloreto de sódio. Tá, aquela mistura ali, você não consegue distinguir o que é. Visualmente você sabe que tem duas fases, tem o pó de serra e tem uma fase branca, né, que é o cloreto de sódio. Mas você quer separar, catar não dá, porque o pó de serra é muito pequeno, por exemplo. Sabe o que você pode fazer? Adicionar água a essa mistura. Quando você adicionar água aqui, o que é que vai ocorrer? Essa água, ela vai dissolver o cloreto de sódio e o pó de serra vai boiar. Aí você retira o pó de serra. Isso se chama dissolução fracionada. Aí separação magnética. Exemplo, eu tenho pó de serra e bombril. Só que o bombril, né, a gente chama de palha de aço. Só que o bombril bem cortadinho. Aí tá aquela mistura. Como é que eu poderia separar os dois? Simples. Se eu pegar um ímã, o ímã vai atrair o quê? A palha de aço, o bombril, né, gente? Então é uma maneira de você separar, né, uma mistura heterogênea, né, formada por pó de serra e palha de aço. Sublimação, né? Exemplo. Vamos dizer aqui, ó, você tem naftalina mais bombril, né? Como é que você poderia separar os dois? Ó, você pegaria a mistura, né? Naftalina e bombril. Naftalina é aquelas bolinhas, hein? Que o pessoal coloca nas gavetas. Você deixa a naftalina, tá misturada, naftalina e bombril. Só é deixar a naftalina sublimar. O que é sublimar? É a passagem do estado sólido para o estado gasoso. Então só vai restar o que? Bombril. Aí, deixa eu apagar aqui, senão fica uma maior bagunça. Apagar todas. Pronto. Então a gente viu, ó, como separar misturas heterogêneas. Existem outros métodos? Existem, mas os principais são esses aqui. Aí vamos lá, misturas homogêneas, né? Então aquela mistura que você só consegue enxergar uma fase, né? Exemplo, cloreto de sódio, sal de cozinha e água. Ou etanol e água. Você só consegue enxergar uma fase. Apesar que você sabe que tem duas substâncias ali, né? Você pode ter misturas homogêneas com mais de uma substância, hein? Por exemplo, ó, etanol, sal de cozinha e água, né? Você não vai notar a diferença de fases, né? Você vai permanecer numa única fase. Aí os dois principais métodos de separar misturas homogêneas, você pode, ó, fazer uma destilação ou uma cristalização. Cristalização, que é o mais fácil. Vamos aí pegar a mistura etanol e sal de cozinha e água. Tá lá numa garrafa. Você pode destampar essa garrafa, né, e colocar a água contida ali, que tem etanol, sal de cozinha e água, numa bacia e levar ao sol. Só vai restar o que no fundo da bacia? O sal de cozinha, viu, gente?
porque o etanol vai evaporar e a água também vai evaporar. Então você vai cristalizar o sal. Aí você pode também destilar. Aí vamos dizer que você tem a mistura, né? Etanol e água. Etanol e água. E água. Aí você deseja separá-las. Aí você tem que destilar. O que é a destilação? Você vai ter que se lembrar que é vidrarias de laboratório. Então é o ato de você esquentar. Vamos dizer que você tem um balão, aí você tem um condensador aqui saindo do balão. Eu tenho uma aula sobre isso, tá no card, hein? Então ó, você tem a mistura lá, etanol e água. Aí você vai aquecer essa mistura, aí ela vai passar por um condensador. Aí o álcool aqui, o etanol condensar. Aí você recolhe o álcool, tá bem? Você recolhe o álcool e só vai restar o que aqui? A água, porque você não vai colocar uma temperatura muito alta, digamos que você coloque 70 graus, tá ok? Então isso aí é uma forma de destilação. Agora essa forma que eu acabei de explicar para vocês é a destilação simples, porque tem a destilação fracionada, que é utilizada para tratar o petróleo, né? Porque vocês sabem, o petróleo é uma mistura de vários componentes, né? De várias substâncias. Então, para você separar a gasolina, o óleo diesel, o asfalto, a parafina, o diesel de aviação, aí você tem que aplicar uma técnica de destilação fracionada, tá ok? É simples essa parte aí de separação de misturas. Aí quem tiver dúvida, rever minhas aulas, hein? Que vai ter questões com isso.